outro olhar. Eu vou participar, e fui convidado, a participar em dois momentos diferentes. Logo no dia 2, eu vou participar num tema que se chama Perspectivas do Executivo e do Legislativo, Governo Legítimo, Democracia e Constitucionalismo em África. E, portanto, vou estar nesta conferência. Tenho moderação de Christopher Fonmonio, que é o diretor regional da África do Instituto Nacional Democrático, com o antigo ministro de Negócios Estrangeiros de Assuntos Constitucionais da África do Sul, com um conselheiro jurídico do presidente do Senegal e com uma vice-presidente da Assembleia Nacional do Quênia. Portanto, este tema é um tema que tem a ver com matérias jurídico-políticas, digamos, sobre a legitimidade dos governos, sobre o problema da democracia e do constitucionalismo em África. Perspectivas do Executivo e do Legislativo, isto é, pretendem, eu penso que sobretudo tendo em conta os sistemas de governo da maioria dos países africanos, em que o Presidente da República tem o poder executivo, é chefe do governo, saber qual é o papel do Executivo e do Legislativo na formação das Constituições, na sua estabilização, na sua aplicação e também no seu processo de revisão. E ver a função das Constituições, o processo da construção de governos democráticos e governos legítimos. No fundo, há um problema do constitucionalismo em África. Eu interpreto isso, e vou falar disso, do constitucionalismo democrático. Isto é, da visão segundo a qual os Estados constitucionais são Estados em que há uma Constituição, normalmente escrita, que é ao mesmo tempo o fundamento do poder e do exercício do poder, mas também é o limite para o exercício do poder político do Estado. Portanto, eu vou estar neste primeiro momento, dia 2. Mas convidaram-me também, e eu aceitei, um segundo momento, no segundo dia, que deram no título Conversas com Jorge Fonseca. Isto é, eu vou estar numa conversa aberta com 3 moderadores, eu presumo também com a participação do público, com comentários e perguntas. Ali, o que pretendem de mim é que eu aborde a minha experiência como Presidente da República de Cabo Verde, enquanto guardião da Constituição, e o meu posicionamento enquanto Presidente em relação àquilo que é matéria constitucional. E, portanto, eu ali irei falar um pouco da minha experiência, como desde a altura da minha campanha para Presidente da República, onde eu dizia que a Constituição era o meu caderno de encargos, a ideia de que o papel do Presidente da República em Cabo Verde é, sobretudo, o de promover, defender e poder estender a Constituição de uma cultura constitucional, porque uma cultura constitucional quase que significa uma cultura da democracia e da cidadania, e também quererão saber de mim a experiência cabo-verdiana do constitucionalismo e do exercício do poder presidencial no quadro do sistema do governo de Cabo Verde, que não é muito usual a nível africano. Portanto, eu tenho estas 2 conferências em 2 dias diferentes, mas há vários outros temas e há um conjunto imenso de académicos, universitários, políticos, governantes, ex-governantes, membros de tribunais constitucionais, antigos membros de tribunais constitucionais, conselheiros jurídicos, com temas como, por exemplo, tribunais constitucionais africanos, constituições de identidade, visões africanas do Estado e do governo legítimos. Haverá também democracia constitucional, normas e instituições tradicionais
o problema das tradições em África. E poderão questioná-lo sobre a experiência constitucional dos países de língua portuguesa, de uma maneira geral. Temos o caso da Guiné-Bissau, temos o caso de Moçambique, onde não há um tribunal constitucional. Eventualmente, mas claro, o que eu conheço melhor, não é? É a experiência cabo-verdiana, na qual eu participei, ainda com modestamente, na elaboração, digamos, do primeiro projeto da Constituição de 92, digamos, a minha atividade cívica antes de ser Presidente da República, por exemplo, para a promoção e criação de um Tribunal Constitucional em Cabo Verde, e uma jurisdição constitucional autónoma, que, como sabe, tinha oposição de muito boa gente, não é? A sua constitucionalização em 99, mas a sua criação constitucional, mas se entrar em funcionamento apenas em 2015. E falarei da experiência do nosso Tribunal Constitucional, mas também do meu desempenho enquanto Presidente da República para promoção da Constituição, divulgação e edição de Constituições, distribuição junto dos estudantes, das escolas, das universidades, as palestras e, sobretudo, a ideia que eu sempre tive de promover-se, como para mim era fundamental, aquilo que eu tenho chamado a cultura da Constituição e a vontade da Constituição. Isto é, passarmos de uma fase em que a Constituição é quase um texto, uma referência abstrata, qualquer coisa que anda ali pelas nuvens, que praticamente não era invocada, sei lá, há 15 anos ou 20 anos atrás, os requerimentos dos advogados, as sentenças dos juízes, os acordos dos tribunais superiores, os manifestantes, os grevistas, os jornalistas. Era muito raro a invocação ou apelo à Constituição. Hoje é quase uma banalidade de base, digamos. Qualquer movimento grevista invoca a Constituição, os guardas prisionais invocam a Constituição, os professores, os estudantes, os profissionais de imprensa, qualquer decisão de um tribunal de instância ou de tribunal superior, um requerimento dos advogados, as suas petições, há muita referência e invocação de normas e princípios constitucionais. É um avanço enorme, mesmo que seja silencioso. E eu tenho considerado que é a maior conquista do Cabo Verde Democrático, este progressivo enraizamento de uma cultura constitucional, que vale por dizer uma cultura da democracia. Podemos falar com propriedade de um constitucionalismo africano, tal como uma democracia africana? Vai ser objeto dessas discussões. Eu tenho uma opinião, já formulei em alguns fóruns, seja em Cabo Verde, eu lembro-me recentemente num fórum sobre a liberdade e democracia na Ilha do Sal, ou eu fiz no Senegal, ainda este ano, a convite da União de la Presse Francophone. Eu tinha sido convidado como conferencista inaugural para um tema que era sobre liberdade de imprensa, democracia, paz e segurança em África. Eu defendi uma tese que talvez não fosse muito esperada em ambientes africanos. De certo modo, eu defendi como presidente, em alguns discursos, no seio da União Africana ou no seio da CEDEAO, a minha ideia de que a democracia é um regime, é um sistema, é sobretudo também um modo, uma opção de vida coletiva. E ela tem princípios e implica valores, não é? E quem fala de democracia pode falar de Estado de Direito. Tem pilares. Falamos sempre de um poder judiciário independente, competente tecnicamente, falamos de liberdade de imprensa, falamos da sociedade civil como instância capaz de assegurar a democraticidade do Estado. Isto deve ser uma instância de crítica, de controle dos outros poderes, de uma opinião pública forte e crítica. São pilares fundamentais do Estado de Direito, não é? Bom, e também, quando falamos de democracia, falamos de eleições regulares e periódicas, eleições livres e justas, mas digamos, andamos sempre à volta disso. O que eu digo é que, quando se fala, por exemplo, eu ainda há pouco tempo estive no Ruanda, não é? Fala-se de democracia consensual, democracia consensual. Eu digo sempre, bom,
não tem nada contra um conceito de democracia consensual ou democracia africana. Mas pode ser tudo, mas não pode ser um sistema e um regime em que não haja democracia. Isto é, em que não haja eleições livres e justas, mas sobretudo porque o último fundamento do Estado de Direito é o que é? É reconhecermos a eminente dignidade da pessoa humana como fundamento de toda a sociedade humana. E democracia implica nós trabalharmos para termos uma sociedade de mulheres e homens livres. Portanto, se tivermos isso, um modelo concreto pode ser adaptado ao tempo, à história, à cultura. E isso tem sido frequente em escritos, em teses, em declarações de estudiosos europeus, americanos ou africanos. A ideia de que não deve haver um mimetismo do Ocidente em relação aos modelos, não se pode limitar a importar os modelos ocidentais, deve tomar em conta as realidades concretas, realidades culturais, históricas e mesmo as realidades coloniais da África. Eu acho que sim, os modelos, se deve haver um sistema presidencial, se deve ser um sistema de partilha de poderes, se deve haver duas câmaras, deve haver uma câmara, separando os partidos podem participar outro tipo de grupos de cidadãos ou associações de mulheres ou de jovens. Não tem nada contra isso. Mas tem que se traduzir, ao fim e ao cabo, por um modelo em que a governação, os órgãos que governam, que decidem, os responsáveis políticos, resultem da opção livre das pessoas, dos cidadãos e das populações. Porque sem isso não haveria democracia, haveria apenas caricaturas de democracia. Portanto, esse é o pano de fundo. Mas há uma outra coisa que eu disse no Senegal, precisamente, e também no Sal, e que irei repetir, que me parece uma verdade. Nós vamos em praticamente 60 anos de independências. Portanto, nós Cabo Verde caminhamos para 50, mas há países que há 60 anos de independência. E ainda temos golpe de Estado, temos regimes militares, temos várias autocracias, há que não têm os níveis de desenvolvimento que seriam expectáveis em função das suas enormes potencialidades que têm, não é? Recursos minerais, recursos naturais em geral, uma juventude pujante que representa uma grande parte da população. Mas nós temos oscilado sempre entre dois extremos. Entre a euforia da Renaissance, do Renascimento, eu lembro dos anos 70, não é? De um afro-otimismo impressionante, mas depois temos momentos de desilusão, de decepção, porque as coisas não correm de acordo com as nossas expectativas. E então nós andamos há 6 decénios num discurso que é uma espécie de círculo vicioso. Não temos democracia porque não temos paz. E não tendo paz não podemos ter processos de construção democrática. E não tendo democracia não podemos ter desenvolvimento. E ficamos neste discurso que tem que ser cortado por algum lado. Não é? Porque a África tem condições, porque não, para ter países desenvolvidos, para ser um continente desenvolvido, que possa cotejar-se com as grandes potências mundiais, com a União Europeia, com o continente americano, com o asiático, mas em contextos de democracia, em que as populações africanas tenham a possibilidade de pôr as suas energias criativas, as suas capacidades ao serviço, digamos, de regimes que responsabilizem os poderes, que possam controlar, por exemplo, um fenómeno como o excesso do poder. Isto é, não é nenhuma fatalidade africana nós vivermos em países, em autocracias militares, em regimes ditatoriais, quer dizer, porque não há nenhuma, digamos, não há nenhum handicap intrínseco à pessoa dos africanos. Né? Somos iguais. Temos diferenças culturais, processos históricos, naturalmente.
E, portanto, da minha parte, vai ser esse o discurso. Mas entendo que são estas discussões que irão estar presentes em todas estes 3 dias discussões sobre constitucionalismo, democracia, tribunais constitucionais, democracias africanas, democracias constitucionais, constitucionalismo africano, etc., etc., conflitos regionais, conflitos étnicos. Portanto, eu imagino que vai ser um grande fórum de debate aberto, sem preconceitos, sobre o futuro do constitucionalismo, da governação legítima e da democracia e do Estado de Direito em África. Antigo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que está já no Senegal, vai participar numa conferência sobre a democracia em África. Também vai falar de sua experiência enquanto chefe de Estado